Olá, seja bem-vindo ao Finitude. Eu sou o Renan e nesse terceiro episódio vamos falar sobre o fim da carreira esportiva. Seja bem-vindo. Vitória Saleme, jornalista e uma super atleta. Você compete em quantas modalidades? Bem-vinda, obrigado. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Não me sinto nem gabaritada o suficiente para falar desses assuntos, mas eu já tinha ouvido o podcast, a conversa é uma delícia, então topei, estamos aí. Hoje a gente não tem vinho branco, né, nas taças aqui, mas a gente tem chá gelado, né? Exatamente, refrescante, calorão. Dá um gole aqui. Você pegou uma chuva para chegar aqui, né? Acontece. Mas tá tudo certo. Mas então, e as modalidades? São quantas? Natação, então, basquete? Vamos lá. Competir é uma coisa que vai e volta na minha vida. Uhum. Mas na faculdade eu nadei. Óbvio que foi o esporte da minha vida, sim, que eu fui federada e tal. Então esse eu nunca larguei. Só que eu decidi que eu ia começar a experimentar esportes novos que eu não tinha tido a oportunidade de praticar, porque o treino da natação era muito intenso mesmo. E aí tem todo aquele negócio de não vai brincar com bola que vai se machucar, que falam que nadador é descoordenado e tal. Aí eu, ficava na minha, só na piscina mesmo. E aí depois, já no fim da faculdade, eu decidi tentar o basquete. Por 2 motivos. Eu fiz intercâmbio durante a faculdade em Madrid, na Espanha. E na Espanha eles são doidos por basquete, assim. E quando eu voltei, também por uma questão do time ter uma galera gente boa e tal, que eu sabia que ia me acolher se eu fosse um desastre. E aí eu decidi tentar entrar pro basquete. E aí eu entrei pro basquete nos últimos 2 anos de faculdade e adorei. Mas você não tem altura de basquete, né? Não, mas no esporte universitário ele permite mais as pessoas participarem. Porque assim, o time, eu estudei na ECA, né? O time da ECA era bom? Não era bom. Tipo, lá na USP a gente tomava vários paus e tal, mas assim, você não precisa ser enorme para jogar basquete no esporte universitário, você não precisa ter o ombrão largo para nadar a competição universitária, você não precisa ser o cara que sai pedalando para jogar futebol no esporte universitário. É lógico que ajuda, ajuda, mas você não precisa, entendeu? Porque é muito mais acolhedor, assim, E o esporte também, ele conta pontos, por exemplo, você fez o seu intercâmbio, a prática do esporte era importante pro intercâmbio? Não, Alguns contam, né? Alguns intercâmbios. Depende muito. Na USP, não. Era um negócio que eu acho que deveria, porque assim, se a gente for comparar, aí eu não gosto muito de ficar falando dos Estados Unidos, mas você vai olhar uma Olimpíada, um quadro de medalha, quem é que tá lá na frente, né? Nos Estados Unidos isso conta muito. As pessoas ganham bolsa de estudos por causa de esporte e tal. Conta como, se não me engano, como uma espécie de atividade extracurricular que te ajuda e tal. Aqui não. Até porque se você for ver o nível das competições, é bem diferente, né? Aqui é um negócio completamente amador, assim. Mas ainda ele existe, né? Tá aí e dá essa oportunidade das pessoas praticarem, inclusive, esportes que não eram os delas. Tem gente que chega na faculdade e começa a praticar um esporte que nunca nem viu. Como é que a natação entrou na sua vida? Você nadou hoje, né? Eu nadei hoje. Dia dessa gravação. Eu nadei hoje de manhã. Mas Você tem piscina em casa? Não. Não? A gente, faz uns 2 anos, a gente comprou uma piscina de plástico. E eu vou te dizer que eu consegui nadar os 4 estilos na piscina de plástico. Sério? Sério.
É que eu sou meio doida. Então, você perguntou como a natação entrou na minha vida. Eu não lembro da minha vida sem natação. Porque eu comecei aí na natação para bebês com a minha mãe, com 11 meses. E desde então, já são 24 anos, que eu tô com 25, né? Eu não sei, eu não fico sem nadar. O período maior que eu fiquei sem nadar foi no intercâmbio, porque eu ia ter que achar uma academia que fosse mais cara, com piscina, em euros, né? Mas, assim, foi o maior período da minha vida que eu fiquei totalmente sem nadar. Lógico que você começa a trabalhar, você consegue ir menos e tal. E eu tive um outro problema de várias lesões, assim. Mas, só para eu continuar na ordem cronológica, continuei na natação a vida inteira. Minha mãe falava que, pelo menos até eu saber nadar os 4 estilos, ela ia me obrigar a ir nas aulas. Só que para mim não era uma obrigação. E aí, nessa de fazer aula, a gente ficou sócio de um clube, do Paineiras. E quando eu estava lá já nos últimos níveis da escolinha para criança, me chamaram para o competitivo. Eu estava com 9 anos. E aí eu fui. E aí eu fiquei, dos 9 aos 18. E aí, lógico, tudo de acordo com a faixa etária e tal. Mas quando eu estava no auge, assim, com uns 16, 17, eu treinava de segunda a sábado, uma vez por semana, que para mim ainda era pouco, só que eu era uma pessoa que não quis abrir mão, tipo, da escola que eu estava estudando, que eu gostava e tal, para nadar. Então eu só fazia dobra, que é você fazer 2 treinos na água no mesmo dia, uma vez por semana. E musculação, preparação física, esse tipo de coisa. Fiquei nesse ritmo até os 18. E eu parei com a natação competitiva não porque eu quis. Eu tive uma lesão por causa de preparação física, uma lesão na lombar, que é quase uma hérnia de disco, não chega a ser. Tanto é que os últimos 6 meses que eu nadei assim, muito na raça, porque eu não conseguia andar no fim de todo o treino, sabe? Vicky. E aí chegou uma hora que juntou com outra coisa que acontece com a maioria dos atletas aqui. Isso estou dizendo mais voltado para a natação, que é o que eu conheço, com certeza, mas tem muitas outras modalidades que têm um perfil parecido, que é assim: você vai nadando lá até seus 17 anos e tudo bem, porque você consegue conciliar a escola e o esporte de alto rendimento para um adolescente. E aí você chega uma hora que você tem que escolher entre 3 opções, digamos assim. Dá para você fugir um pouco disso, mas são 3 coisas que acontecem normalmente. A primeira é, a pessoa para totalmente o esporte competitivo para ir fazer cursinho, prestar vestibular, tal, porque quer entrar numa faculdade que ela acha que para ela vai ser a melhor. A segunda coisa, as pessoas fazem o vestibular dos Estados Unidos, o SAT, e tenta conseguir uma bolsa por causa do esporte, e aí vai fazer a universidade lá. No meu caso, eu não sei explicar porquê, mas eu nunca tive essa vontade. Eu via minhas amigas que nadavam comigo, tal, já, tipo, vou me inscrever, vou ver, tal. Conheço uma galera que foi, bastante gente, mas eu nunca tive essa vontade. Ou você continua nadando, tem muito clube grande que começa a pagar um salário. Quando você é mais novo, não dá tanto resultado, não é nada muito significativo. E eles têm convênios com algumas faculdades, mas aí você não, assim, você não vai conseguir fazer aquelas faculdades de nomão, né? Vamos dizer assim, tipo, lógico que tem caso de gente que consegue continuar nadando e entrar numa USP, entrar numa Unesp, numa GV. Sim. Tem gente que consegue, mas é muito difícil,
Porque a carga horária é um negócio, assim, minha família brinca que eu era outra pessoa quando eu nadava, assim. Tipo, eles contam alguma coisa, tá? E aquele dia que a gente foi assistir tal coisa, você tava, Vitória? Aí eu falo, eu não lembro, não sei. Aí eles falam, que você tinha água na cabeça, né? Só pensava em nadar e dormir e comer. E aí são essas 3 opções. E aí eu juntou a lesão com esse momento. Eu fiz o primeiro semestre de 2011. Eu paro para pensar, não sei como eu fiz isso, porque eu treinava no alto rendimento ainda, eu fiz cursinho e eu consegui tirar a minha habilitação. Eu fiz CFC, autoescola. Nossa, é chato demais. Mas e eu não sei como é que eu consegui fazer tudo isso. Porque eu sou uma pessoa que, eu não sei se por causa desse monte de esporte competitivo e tal, eu não consigo fazer um negócio mais ou menos. Às vezes... Você é competitiva? Nossa senhora, Renan. É? Eu tenho, aqui no podcast, ninguém tá vendo minha cara. Mas eu tenho uma cara de quem é zen, calma. Eu falo de um jeito calmo. Fala. E assim, eu sou bem boazinha, assim, na minha vida. Só que dentro de mim tem um negócio que eu não sei. Eu tenho que ganhar tudo. Sério? Sério. Tipo, e bobagem também. Tipo, no cursinho, vamos fazer simulado. Eu não vou ficar falando pros outros, tipo, eu vou ganhar de você. Mas eu vou estudar pra ser a melhor, entendeu? Sim. Ou, sei lá, vamos... vou voltar a nadar, mesmo sem... Competir. Eu vou nadar, que eu quero chegar perto do que eu fazia quando eu treinava no alto rendimento, sabe? É muito esse tipo de coisa. E aí, isso de tentar outros esportes, pra mim é muito... Eu tive que mudar muito essa lógica dentro de mim, sabe? Porque a natação tava em você desde o começo da sua vida e os outros esportes estão chegando agora. Inclusive, este assunto de ser competitiva e da lógica do esporte competitivo foi tema de muitas sessões de terapia. Porque, assim, não é uma ciência exata, tem muitos fatores. Mas, assim, você tem um objetivo, você ia lá, você treinava, você comia direito, você dormia direito, e a chance de você atingir aquele objetivo, assim, de você nadar bem, era muito grande. Sim. Se você fizesse tudo certinho. Só que a vida real não funciona assim. Por exemplo, no meu último ano de faculdade, eu estava estagiando, e aí eu falei, eu vou ser a melhor estagiária. Não falei para os outros, é dentro da minha cabeça isso. Eu vou ser uma estagiária que todo mundo vai lembrar porque eu quero ser efetivada aqui. Só que isso não dependia só de mim, entendeu? Depende de N fatores que o que tá ao meu alcance eu posso fazer, só que tem muitas outras coisas que não estão. E o simples fato de não ter uma vaga para ti, exatamente. Né? A pessoa pode terminar o seu período de estágio, o seu gestor, você é ótimo. Extremamente triste, né? Exatamente. Frustrado. Porque... E isso, assim, eu sofria muito com isso. Vou dizer que não sofro mais? Mentira! Mas é um negócio que eu tenho que eu vou me acostumando, assim. Porque eu parei de nadar competitivamente em 2011. Só que até hoje é muita coisa que muda na vida da gente. E até, assim, já faz 7 anos. Não parece que faz tudo isso. Eu paro pra pensar, assim, outro dia o meu último técnico, que foi meu técnico por mais tempo, Vlad, beijo, Vlad. Ele postou uma foto de um campeonato brasileiro. E aí eu olhei, tipo, nossa, eu lembro o que eu nadei nessa competição, eu lembro o quanto eu fiz, eu lembro quem foi. E aí eu fui olhar a foto, 2009, eu falei, caramba. Eita, que parece anos. Que foi ontem. Mais de 10 anos? 9. Não, 9 anos. 9 anos, quase 10 anos. Quase 10 anos. Então, e é muito louco, porque... E eu... Tem muita coisa assim, você para de nadar, a primeiríssima coisa
que eu vou fazer com todo esse tempo livre?